O que são as técnicas de leitura dinâmica, e quando elas são úteis? Saber ler rapidamente é muito conveniente nos dias de hoje, principalmente pela grande quantidade de informações a que estamos expostos. Neste artigo indicamos algumas técnicas para o seu desenvolvimento. Atualmente, é comum processarmos uma grande quantidade de informações escritas, seja em e-mails, sites, relatórios de trabalho, redes sociais, livros técnicos. Portanto, desejamos uma leitura mais rápida, e para isso, podemos utilizar técnicas de leitura dinâmica. Essas técnicas nos permitem aumentar a velocidade com que lemos e aproveitar melhor as informações. A leitura média está entre 150 e 250 palavras por minuto, ppm. Se pusermos uma série de técnicas em prática, é possível aumentar esse número para 700 ppm. Se você quiser saber em que consistem essas técnicas de leitura dinâmica e quando é interessante praticá-las, continue lendo. Algumas pessoas nascem com essa habilidade, mas os que não a têm podem desenvolvê-la com a prática. A leitura dinâmica não busca sacrificar a compreensão. Pelo contrário, a sua eficácia reside no equilíbrio entre o ritmo e análise global do conteúdo. Portanto, o ideal é entender o significado do texto sem perder tempo. Há estudos que sugerem que a leitura dinâmica, desde que feita de maneira adequada, é uma leitura mais produtiva do que a lenta. Isso vale especialmente para aquelas pessoas que devem processar e lidar com muitas informações escritas durante o dia. Entre os benefícios, podemos destacar os seguintes: permite ler, compreender e analisar o texto em menos tempo. Desenvolve a capacidade de associação entre conceitos conhecidos e novos. Aumenta a habilidade linguística. Qual é a utilidade das técnicas de leitura dinâmica? Este processo é útil nas seguintes circunstâncias. Se você tem dificuldade para ler, você volta no texto para entender a ideia principal, ou ler mais devagar do que o normal. As técnicas de leitura dinâmica podem ajudá-lo a aumentar suas habilidades de leitura. Quando você precisa de detalhes sobre um tópico que seja fácil de ler, ou que você já conheça. Quando você precisa entender apenas os argumentos básicos ou conclusões de um material escrito. Se você pretende reexaminar o texto em detalhes em outro momento. Um estudo comprovou que uma leitura rápida no material pode melhorar a compreensão do texto na segunda vez. Quando as técnicas de leitura dinâmica não são recomendadas. Parece maravilhoso ser capaz de ler e compreender qualquer material escrito no menor tempo possível. No entanto, a leitura dinâmica não é recomendada para qualquer tipo de texto. Ela não é aconselhável nas seguintes situações: quando você deve ler um documento legal ou que contenha informações complexas. Esses materiais requerem uma reflexão cuidadosa. Está comprovado que quanto mais rápida for a leitura, menor será a compreensão. Embora a intenção da leitura dinâmica seja atingir um equilíbrio entre velocidade e compreensão, nesses casos o melhor é apostar na maior compreensão possível. Se você quiser memorizar algo, aqui é melhor ler devagar, menos de 100 palavras por minuto. Técnicas de leitura dinâmica.
Consequentemente, se você deseja aumentar o ritmo de leitura, é importante que execute uma série de técnicas de maneira constante e sistemática. Da mesma forma, é aconselhável desenvolver estratégias de compreensão, concentração e retenção ao mesmo tempo. Evite a subvocalização. A subvocalização, também conhecida como voz mental, consiste na pronúncia mental de palavras durante a leitura. Esse hábito é um dos principais motivos da lentidão da leitura. Portanto, para ler mais rápido, é essencial eliminar a subvocalização. No início, será difícil para você evitar o hábito, e você pensará que não está entendendo nada do que lê, mas lembre-se de que é uma questão de perseverança e prática. Leitura guiada com um objeto ou dedo. Outra ferramenta que vai ajudar a acelerar o ritmo da leitura é apontar para a linha que você está lendo com o dedo indicador, um lápis ou outro objeto que sirva de guia. Isso aumentará seu foco e concentração nas palavras. Scanning é uma das técnicas mais utilizadas em leitura dinâmica. Consiste em reconhecer as ideias principais do conteúdo por meio de uma visualização rápida do texto. Não se trata de ler cada palavra, mas de identificar os elementos-chave do texto. É útil quando queremos localizar datas, nomes e lugares específicos. Para fazer isso, lemos a primeira frase de cada parágrafo e, em seguida, fazemos uma tentativa de identificar os pontos importantes dentro de cada um deles. Também é útil pesquisar itens como listas, legendas, gráficos e índices. Ao final, realizamos uma integração para captar a ideia principal. Evite reler. Voltar no texto costuma ser uma prática muito comum quando não estamos entendendo. Nós relemos para identificar o que perdemos e que não nos permite absorver a ideia do conteúdo. No entanto, isso causa mais atrasos e tem um impacto negativo na compreensão do material. Desenvolva a compreensão de leitura. Não adianta ler rápido se você não entender o que está lendo. Portanto, também é essencial desenvolver nossa capacidade de compreender o significado do texto. Para isso, recomendamos o seguinte: aumente o seu vocabulário. Para isso, devemos aprender novas palavras e os diferentes significados que elas podem ter dependendo do contexto. Faça anotações e resuma. Ao escrever e resumir, somos obrigados a interpretar a informação lida. Conheça o tópico principal com antecedência. Saber do que trata o texto o ajudará a entender o verdadeiro significado das palavras e frases. Folheie o texto antes de ler. Isso ajudará a entender a ideia principal. Faça perguntas. Depois de folhear o texto, escreva as perguntas que deseja responder com a leitura. Isso ajudará a estruturar o pensamento e a verbalizar as respostas. Como praticar as técnicas de leitura dinâmica? É aconselhável aprender uma técnica de leitura dinâmica de cada vez e usar textos simples. Em princípio, identifique qual modalidade é a mais adequada para você e pratique lentamente até saber como fazê-la bem. Em seguida, aumente o ritmo. É normal que, no início, você não entenda o significado do texto. No entanto, com a prática, você estará treinando seu cérebro a manter um ritmo de leitura mais rápida. A técnica se tornará um hábito. Existem diversos livros e cursos pela internet que visam oferecer as ferramentas necessárias para treinar a leitura dinâmica. Você pode acessar um deles e seguir as instruções que vão sendo indicadas. A leitura dinâmica economiza tempo.
A leitura rápida é uma habilidade que se aprende com a prática. Pode ser difícil no início, mas o importante é continuar tentando. Para facilitar o processo, criei um ambiente adequado. Ou seja, encontre um local livre de interrupções e com a iluminação adequada. Além disso, evite ler quando se sentir cansado ou sob pressão. Finalmente, para que você possa medir seu progresso, avalie seu ritmo de leitura antes de experimentar as técnicas. Em seguida, monitore quanto tempo leva para ler enquanto está treinando. Desta forma, você saberá se os esforços estão valendo a pena.